inúmeras críticas. O clipe, principalmente, recebeu inúmeras críticas porque ela aborda algo que é extremamente bíblico, que é justamente a queda de Lúcifer do céu. E o clipe começa com agulhas sendo colocadas nas costas, de dentro dessas costas sai uma asa, e depois essa asa, e depois a câmera corta para o céu e cai um anjo do céu dentro de uma poça negra, preta, e ele sai lambuzado, e ali depois começa o fogo. E a desculpa que a concepção artística dá para isso é que ela está fazendo uma analogia às queimadas da Califórnia. E você acredita nisso? Se você acredita nisso, deixa eu te explicar o que ela está fazendo. No fundo, ela está pegando uma passagem da Bíblia onde Deus expulsa Lúcifer do céu, e é por isso que ela começa a letra dessa música dizendo My Lucifer is lonely, ou seja, o meu Lúcifer é solitário. Peraí, como o meu Lúcifer? Então ela tem Lúcifer como sendo algo dela. Preste atenção na letra que ela está cantando e para onde ela está te levando. E ela vai descrevendo o comportamento, ela usa figuras muito sérias. Ela está falando o seguinte: olha, parado lá, matando o tempo, não posso cometer nada além de um crime. O Pedro está de férias. Quem é Pedro, cara? O apóstolo Pedro é a figura de quem ficava na porta do céu. Um convite aberto, animais, provas, portões perolados parecem mais como uma cerca de piquete. O que são esses portões perolados? A Bíblia diz que existe uma cidade chamada Nova Jerusalém que vai descer do céu um dia e que os portões dessa cidade são perolados. Ela está fazendo uma descrição bíblica de elementos que existem na eternidade. E ela está trazendo para você uma figura como se isso fosse ok, como se ela tá coitada, Lúcifer caiu. Eles estão falando das queimadas. Então deixa eu te explicar uma coisa. O que ela está fazendo, ela está chamando a tua atenção para algo mal, que é o fato das queimadas na Califórnia, utilizando a figura de Satanás, utilizando a figura de Lúcifer, dizendo que o meu Lúcifer é solitário. É aí que está o satanismo. É aí, nesse momento, onde se incute na tua mente uma mentira de que Lúcifer pode anunciar algo bom para você. Fique atento com as queimadas. No fundo, ele está se apresentando para você como algo bom na pele dessa cantora. Ela está sendo só um burro de carga. Ela está só sendo uma fonte de transmissão de uma mensagem. Como assim? E você vem falar para mim que isso é algo bom? E você vem falar para mim que não existe maldade por trás? Para, acorda. E sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu trouxe o testemunho nesse vídeo de duas mães que estão passando situações semelhantes em diferentes lugares do planeta com suas filhas. Dá uma olhada nessas mães. O Márcio me pediu para contar um pouquinho para vocês como que é a vivência que a gente tem com a música da Billie Eilish aqui dentro da nossa casa. Inicialmente eu fiquei um pouco sem saber o que falar, né? Mas eu queria dividir com vocês algumas percepções que eu tenho em relação a isso. A minha filha é uma das maiores fãs da Billie Eilish e ela é uma adolescente, e algumas coisas aconteceram na vida dela nos últimos anos que fizeram com que ela desenvolvesse um comportamento bastante autodestrutivo. Entrou numa depressão, teve tentativas de suicídio, automutilação, uma depreciação com o corpo, que né, essa questão corporal, na verdade, ela é comum na adolescência, mas eu acho que o jeito que os jovens estão vivenciando essa fase da vida deles tem sido levado ao extremo, assim, muito potencializado. E o que eu vejo em comum
da grande maioria desses jovens que passa por esse momento complicado na saúde mental deles é uma grande admiração pela Billie Eilish. E eu fico pensando assim, a Billie Eilish é também uma adolescente, saiu agora da adolescência dela, e ela vivenciou a adolescência dela muito publicamente, nessa questão da depressão dela, das tentativas de suicídio dela, a automutilação, do quanto a relação dela com o corpo dela era super complicada. E eu fico pensando que muitos jovens gostam da Billie Eilish. Assim, eu acho a Billie Eilish uma artista incrível, eu admiro ela, muitas músicas dela eu gosto, acho que ela é uma pessoa admirável mesmo, né? Muito jovem, com um talento grandioso. Mas eu entendo que o jeito que ela vive, né, viveu toda essa fase da vida dela, que tem muito a ver com essa cultura que a gente vive, né? Fez com que os jovens se espelhassem nela, né? Conseguissem enxergar nela o sofrimento deles próprios. E isso acabava fazendo com que ela também mostrasse cada vez mais esse lado sombrio que ela estava vivendo, porque isso também fazia tinha uma resposta do lado do público dela, que também vivia isso. Isso se retroalimentava. Quanto mais ela fazia, mais eles se sentem, eu imagino, né? Entendidos, compreendidos, justificados, e isso fazia com que eles vissem mais, consumissem mais a música dela. E a questão não é só consumir a música, é acabar reproduzindo muito dos comportamentos, né, doentios. E o que me chama muita atenção nesse sentido, assim, a gente como cristão sabe, a Bíblia sempre falou, né, que Deus habita no meio dos louvores. E eu entendo isso literalmente. Eu acredito que você abrir sua boca e louvar e cantar para Deus e dizer quem Ele é e o que Ele é para você, né? É libertador, porque a presença dele está ali, né? É um ambiente, se torna um ambiente santo quando você está em louvor a Deus. E da mesma maneira, existe essa influência de outras músicas, né? Que também tem uma influência no seu espírito, na sua alma, na sua mente, no seu corpo. Assim como o louvor influencia, porque ele traz Deus, a música que não vem dele e pode ter também assim, uma influência maligna, que é isso que o Márcio tem tentado trazer com muita propriedade aqui no canal dele. Então, eu vejo que o consumo de música, ele pode ser muito usado para os dois lados, né? O uso que você pode fazer disso. Então, especificamente sobre a Billie Eilish, eu acredito que ela é uma menina que precisa de libertação, né? E eu oro para que ela encontre a paz que ela tanto busca, que ela encontre verdadeiramente aos pés da cruz. E que isso também influencie tremendamente os seguidores dela, que buscam e que precisam disso, né? Desse Jesus que a gente conhece. E assim, prestar muita atenção mesmo, porque eu fiquei muitas vezes pensando que a música dela talvez fizesse só ressoasse assim, o que ia dentro da minha filha, mas na verdade
muito provavelmente também está influenciando, porque se você olhar o público, por exemplo,